Olá pessoal do sexto ano, meu nome é Ravel e hoje, junto com a estagiária Jaqueline, nós vamos dar uma aula sobre crônica. E antes de começar a aula, eu quero ler para vocês uma crônica que se chama O Pirulito. O Pirulito. Toda vez que eles passavam em frente ao mercado do seu Romeu, o garotinho fazia o mesmo pedido. Mãe, compra um pirulito de molango para mim? Claro, filho. Vá lá e pede para o seu Romeu seu doce, disse a mãe. Seu Romeu, dá um pirulito de morango para mim? Júnior, o pirulito de morango acabou, só tem de laranja e de uva. Qual você quer? Seu Romeu, eu quero de laranja. Os anos foram se passando e o garoto acabou crescendo. Por causa do início da vida escolar, o menino teve que fazer uma consulta com um profissional de fonoaudiologia para ver se aquele pequeno problema na fala poderia ser resolvido. Depois de um breve tratamento, tudo mudou. Bem, nem tudo. O antigo gosto pelos pirulitos continuava. Seu Romeu, por favor, dá um pirulito de morango. Então, pessoal, essa é uma crônica bem legal, né? Do Edson Rodrigues da Silva. E agora, para começar a aula, a gente quer falar um pouco sobre gêneros textuais. O que a gente acabou de ler foi um texto do gênero crônica. E a crônica é um dos vários gêneros textuais que existem. Mas afinal, o que são gêneros textuais? A propaganda, a bula de remédio, romances, crônicas, receita de bolo e vários outros são gêneros textuais. Ou seja, gênero textual é uma forma de comunicação. É como o texto vai se apresentar para a troca de informações entre as pessoas. Então, quando você conversa com uma pessoa, você está criando também um texto. É um gênero textual. Então, o que são gêneros textuais? Os gêneros textuais podem ser orais ou escritos. O exemplo de oral, você conversando com um coleguinha, a entrevista e os debates que aparecem na televisão são gêneros textuais orais, enquanto as cartas e histórias em quadrinhos, como o da Turma da Mônica, são gêneros textuais escritos. No nosso dia a dia, estamos rodeados de vários gêneros textuais. A bula de remédio, manuais de instruções, até mesmo os outdoors que a gente encontra na rua, aqueles anúncios, imagens também são textos. Estão passíveis de interpretação. Então, continuando, livros de contos de fadas, o anúncio do carro do ovo na rua e dentre outros. É importante conhecermos esses diferentes gêneros textuais e suas características para podermos criar nossos próprios textos e para poder interpretá-los. Se a gente conhecer as características desses gêneros textuais, a gente vai poder identificá-los e interpretá-los melhor. Então, o que é crônica? Em geral, a crônica possui algumas características comuns. Sempre estará ligada ao cotidiano, não é muito longa, a escrita muitas vezes informal de fácil leitura. Lembra do texto que a gente leu no início da aula? Ele é bem curtinho e ele é bem humorado. E tem uma leitura, e vocês viram que é uma leitura bem fácil, não é mesmo? E conta uma situação que poderia acontecer com qualquer um de nós. A gente está passeando pela rua, entra no mercadinho e compra um pirulito. E para você ver o humor dessa historinha, é que o menino ele troca o R pelo L, que é igual Cebolinha da Turma da Mônica. E ele depois vai no médico tentar consertar esse problema e ele volta falando mais o R ainda. Então essa crônica ela possui um humor. E geralmente esse gênero, a crônica, ela tem como objetivo envolver nós leitores, tanto emocionalmente, se for muito engraçado, é muito triste, sobre uma tragédia, enfim. Então a seguir, na parte 2, a professora Jaqueline
vai contar um pouco sobre as diferenças entre os tipos de crônica literária e jornalística. A gente se vê no próximo vídeo.